Bora, fiel, para as últimas informações do Corinthians nesse sabadão. E o Timão que avançou nas negociações com o Savarino do Botafogo. E também tem o Paulinho que vai receber uma proposta do Timão para ser mais um aí no departamento de futebol do Corinthians, já que Bruno Spindel tá quase acertado com o Corinthians. E muita informação nesse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E agora a Lili Nascimento é quem chega com a gente com as informações do Corinthians. Olá, amigos do Sport Center, em meio à busca pelo novo executivo de futebol e o quase acerto com Bruno Spindel, ex-Flamengo, o Corinthians vive bastidores quentes nesse período de férias. O vice-presidente Armando Mendonça respondeu torcedores nas redes sociais que pediam a saída dele. Disse que tirou o presidente que roubava e ainda deu uma Copa do Brasil. Tudo isso em meio a rumores de que a fala do Memphis pós-título no vestiário teria sido direcionada a ele. O Memphis disse que quem vazou o contrato dele estava ali naquele momento e que não teria coragem de assumir. Armando afirma que está tranquilo, que o recado não foi para ele. Diz que não teria vazado o contrato do Memphis, que tem boa relação com ele e que o camisa 10 ainda teria amizade com o filho do Armando. O contrato de Memphis vai até julho de 2026. O Corinthians deve mais de 20 milhões para ele e pode não ter condições de manter o maior artilheiro da seleção holandesa no clube. Ainda falando de Corinthians, está lá no nosso site. O clube abriu conversas para contratar um substituto para a vaga de executivo de futebol. Bruno Spindel é o nome. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pela ESPN. O dirigente ex-Flamengo está na mira do Corinthians para substituir Fabinho Soldado, que deixou o clube na última terça-feira, depois da conquista da Copa do Brasil. Spindel está livre no mercado desde agosto deste ano, quando saiu do Flamengo. Tá lá no espn.com.br. Informação urgente, agora rapidão, a gente já vai pro próximo corte. Notícia importante do Pedro Ramiro sobre o meia Savarino do Botafogo. O Corinthians que avançou nas negociações com Jefferson Savarino e antes de deixar o clube, Fabinho Soldado conversou com o jogador e o negócio evoluiu. A ideia é envolver um jogador do elenco em troca do Savarino. Com isso, ele chegaria sem custos. O salário aí giraria em torno de R$800 mil mensais. Então, o Corinthians derrubando o transfer ban. É muito provável que o Savarino seja jogador do Corinthians para a próxima temporada. O negócio é saber quem será esse jogador envolvido numa troca, hein? Eu vou chutar aqui o Félix Torres. E você gostaria do Savarino no Coringão? Comenta aí e bora pro próximo corte. Corinthians montando o elenco, projetando 2026. Informações com o meu parceiro Marcelo Rosenberg. Fala aí, Rosenba. No Corinthians faltam poucos detalhes para que Bruno Spindel seja anunciado como novo diretor executivo de futebol em substituição ao Fabinho Soldado, que deixou o cargo ainda antes do Natal. O Spindel já disse sim ao Corinthians, né? Um homem ligado ao Flamengo, trabalhou lá ainda durante a gestão do Eduardo Bandeira de Melo, também trabalhou durante a gestão do Landim, mas com a chegada do José Boto, ele acabou perdendo espaço no clube de regatas do Flamengo. Desde agosto está sem trabalhar no meio do futebol. De qualquer maneira, quem chegar ao Corinthians, muito provavelmente o Bruno Spindel, terá que resolver algumas situações, principalmente a do Maicon, jogador importante que fez parte desta conquista da Copa do Brasil. A questão é que o empréstimo do Maicon junto ao Shakhtar Donetsk vence no dia 31 de dezembro. O Corinthians ainda deve ao clube da Ucrânia algumas parcelas referentes a outros empréstimos e aí sim o novo diretor do Corinthians terá muito trabalho para resolver a situação do jogador Maicon. Também existe a situação do Angileri, cujo contrato vence no dia 31 de dezembro e não se sabe se o argentino vai ficar ou não no Corinthians. 3 jogadores voltam de empréstimo. O Fagner, que estava no Cruzeiro, o Alex Santana, que estava no Grêmio, e também o Pedro Raul, que estava no Ceará. E o Corinthians também terá que resolver a situação destes 3 jogadores. E essa também, fiel, o Corinthians que tá quase para anunciar o Bruno Spindel, porém o Timão também quer um gerente de futebol. Informação do Pedro Ramiro, vou ler aqui para vocês a parte final ali. O número de Paulinho voltou a ganhar força. O clube deve fazer uma proposta pelo ex-jogador, que hoje está no Mirassol. Ele foi um dos responsáveis pela campanha de destaque do clube do interior de São Paulo no Brasileirão. Então Paulinho pode chegar mesmo com a contratação do Bruno Spindel. Cara, seria espetacular, mano. Se isso acontecer, vai ser espetacular. Comenta aí e bora pro próximo corte. Bruno Spindel, Rafa Marques. Bruno Spindel, ex-dirigente do Flamengo, peça importante ali na engrenagem do Flamengo na época do Rodolfo Landim, ao lado do Marcos Braz.
era o segundo homem, digamos assim, do futebol, próximo de ser o substituto do Fabinho Soldado no Corinthians. Te parece uma boa pro Corinthians? Eu acho que é interessante, mas a gente está falando de uma mudança radical de perfil, né? O Fabinho Soldado se mostrou, nesse período em que ficou à frente do futebol do Corinthians, o cara do vestiário, o cara que fala a linguagem do jogador por ter sido ex-atleta, o cara que conseguiu ter um respaldo importante perante a torcida, agradou a maioria das pessoas dentro do clube, tinha uma capacidade, teve, né, de blindar o elenco de todos os problemas extracampo que o Corinthians teve em 2025, que não foram poucos, tanto que isso não interferiu no campo. O Corinthians termina a temporada com 2 títulos, o Paulista e a Copa do Brasil. Então você deixa de ter o cara que tem a chave do vestiário para ter o cara que senta à mesa e consegue dialogar com todo o mercado do futebol. O Bruno Spindel é esse dirigente com uma boa capacidade de envolvimento com os empresários do futebol, com os representantes de outros clubes. É um cara que trafega bem nas instituições, CBF, Federação, tem uma relação já construída dentro do futebol chamado networking. E isso é importante também, é um outro viés. Eu tenho um pouco de dúvida sobre o futuro do vestiário do Corinthians, porque vai demorar um pouquinho para o Bruno Spindel chegar e pegar essa chave que foi do Fabinho, né? Ele vai ter que conquistar aos poucos a confiança dos jogadores, entender um pouco a relação do time com a torcida, mas, por outro lado, o Corinthians ganha um cara importante de mercado, até para poder, diante de uma situação em que o clube não tem dinheiro, negociar oportunidades que o mercado venha a oferecer. Não é uma escolha, uma troca, né, compatível. Não estamos trocando 6 por meia dúzia, como se diz por aí. O Corinthians está mudando radicalmente o perfil do homem que cuida do seu futebol. Mas é um perfil que tem vantagens também. O Rafa citou agora no finalzinho, Zé, o networking, claro, é muito importante, mas uma coisa é você ter o bolso cheio, a outra é o bolso vazio, né? Eu ia falar mais isso. Criatividade que você tenha. Eu ia falar exatamente isso, né? O Bruno Spindel vem de um clube em que tinha muito dinheiro, que é o Flamengo. E tinha o Marcos Braz ao lado dele também, que o ajudava para fazer essa função ali. Meio que eles dividiam em determinados momentos as responsabilidades. No Corinthians, ele vai chegar num ano difícil. Você tem já a transfer ban para resolver. Você tem o elenco para ser montado, porque já vai começar, daqui a pouco começa, dia 3 de janeiro, ele já tem que se apresentar para o Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores. Semana que vem os caras já estão treinando de novo. Coisa de maluco, né? Então esse processo tem que acelerar. É a única coisa que eu não sei como ele vai poder chegar aí nesse mercado, que eu acho que o Rafa falou com propriedade, porque o Flamengo e Corinthians são 2 praças que abrem as portas muito fácil, né, em relação a isso, mas uma coisa é você chegar com dinheiro, outra coisa é você negociar. E essa negociação de barganha, eu te dou esse atleta, te dou aquele atleta. Qual o atleta que o Corinthians tem para poder barganhar? Qual é o menino que talvez o Corinthians vai colocar em determinadas negociações? É o Félix Torres? Félix Torres não vai ser, ninguém vai pagar o que ele ganha no Corinthians. Eu acho difícil. Então tem muito, eu acho que ele vai encontrar, caso se confirme a chegada dele lá, alguns problemas que ele não acredito que ele não tenha visto até agora na vida dele em relação a isso. Mas é lógico que quando você tem um network, você tem conhecimento, as pessoas sabem como você trabalha, isso ajuda, você tem uma maior facilidade. O problema é a moeda de troca e ele chegar num ambiente perigosíssimo. Um ambiente perigosíssimo, vai ter que pisar em ovos, vai ter que conversar com alguém aí, não sei qual é o grau de amizade que ele tem com o Fabinho, Fabinho, vem cá, me explica, quem é fulano, beltrano, ciclano e tal, porque o ambiente do futebol é perigosíssimo. O Fabinho ganhou os jogadores, a gente não sabe se ele vai ter essa capacidade. Sim, mas assim, são formas diferentes de se trabalhar, né? O Fabinho, ele atendeu uma necessidade que naquele momento o Corinthians precisava e os jogadores se apoiaram nele. Agora, como o Fabinho conquistou os jogadores? Como? Precisa saber como. Foi na conversa, foi assim, vem cá, hoje eles vão pagar, no dia 10 eles vão pagar, vai ser assim. Aí o dia 10 pagou, então beleza, então aí você ganha confiança, você ganha o vestiário, você trabalha com os jogadores começam a acreditar em você, se ele segurou alguns problemas dos jogadores, porque tem muito isso também. O dirigente segura o jogador, não estou dizendo que o Fabinho fez coisa errada, não é isso, é que isso funciona. Vou dizer coisas que aconteceram um tempo não muito distante, né? O Plihal sabe disso, o Birner sabe disso, Rafa sabe disso, quem
cobre os clubes sabe o que eu vou falar. Vocês estão chamando de network, que a gente chamava antigamente de conhecimento de bastidor. Eu vou falar para as pessoas entenderem. Tem muito jogador que chega, né? Os americanos simplificaram, né, Bernet? Aquela coisa que o jogador fala assim, não treinou hoje por dores musculares. Aí não é, o cara tá com indigestão, tá tomando envolve e tal. O Spindle também é do futebol, até era o superior ao Fabinho no Flamengo. Sim, então... Eram os 3 mais o Juan, os 4 do futebol. Por isso que eu acho que assim, seria interessante ele poder conversar com o Fabinho para ter alguma já tem essa relação, ele era, na verdade, o chefe do Fabinho no Flamengo. Porque olha, o ambiente no Corinthians não é fácil. Rapidinho, a sua consideração sobre o assunto. Acho que é difícil você achar bons diretores, bons gerentes de futebol no mercado, tanto é que o Flamengo foi buscar o Boto, por exemplo, fora, e acho que dentro das possibilidades o Corinthians quer um cara experiente, um cara que conhece os bastidores do futebol, ou seja, dentro das possibilidades, para um clube que não está bem financeiramente, eu acho que é uma escolha bem inteligente, olhando o que o mercado oferece. O antigo CEO do Corinthians, o Luz, como era o primeiro nome dele mesmo, que também tinha trabalhado, Fred Luz, também tinha trabalhado no Flamengo, quer dizer, o Corinthians tendo como característica ir buscar profissionais no departamento de futebol do Flamengo. No Flamengo todos eles deram muito certo. Então, pessoal, o Bruno Spindel deve realmente ser o novo diretor executivo de futebol do Corinthians. Resta apenas o anúncio, o acerto já aconteceu com o profissional, que está fora do mercado desde agosto, né, que trabalhou no Flamengo. A gente já trouxe um perfil aqui mais aprofundado no último vídeo do Bruno Spindel, né, trabalhou ao lado do Marcos Braz, vem desde a gestão Eduardo Bandeira de Melo, ganhou protagonismo na gestão Rodolfo Landim, é um cara muito atualizado em termos jurídicos, financeiros, e tem uma expertise já no mundo do futebol, uma experiência até superior à do Fabinho Soldado quando ele chega, quando o Fabinho Soldado chegou, né? O Spindel já chega com outro know-how, um outro status de mercado, outros contatos para poder resolver algumas pendências e, obviamente, contratar nesse novo momento do Corinthians. Minha dúvida é sempre a mesma. Vai ter tranquilidade para trabalhar com o Parque São Jorge, que acabou de fritar e derrubar um executivo? Daqui a pouco eles descobrem o salário do cara, entendem que não é interessante, tem profissionalismo, como diria Fabinho Soldado, né, dentro do futebol do Corinthians, e aí? O que acontece? Então, enquanto o Corinthians não definir alguém estatutário, alguém do conselho, alguém do Parque São Jorge, para atuar junto da pasta, esse cara não vai ter liberdade para trabalhar. Mas é só um alerta que eu estou fazendo, porque eu também acho que você não tem o que fazer, né? Você precisa ir ao mercado buscar um profissional capacitado para poder comandar o futebol do Corinthians, que não é mole, não é fácil. A gente está falando de jogadores renomados, de um elenco valioso, de um time que está disputando títulos, que tem uma projeção grande, né, para o ano que vem. Então tem que ser um cara de envergadura, né, um cara de tamanho. E o Bruno Spindel seria esse cara. E, cara, o Spindel já chega, e por isso que ele tem que ser anunciado logo. Porque tem muitos contratos vencendo agora dia 31. A gente está do dia 26 para o dia 27 de dezembro e tem dias aí para resolver situações importantes. E tem 10, 12 dias para a apresentação do elenco. Então, assim, não dá para perder tempo. O Fabinho já saiu, o Fabinho não faz mais parte do Corinthians e o Corinthians hoje está sem o executivo. Então tem que anunciar o quanto antes. E por isso que o Bruno Spindel é o cara da vez aí para ser confirmado na sequência. Um dos problemas para você contratar é justamente o transfer ban, que o Corinthians está tentando resolver com o Santos Laguna. Só que agora pintou um imbrógliozinho aí. Por quê? Porque o valor total, ele gira em torno de 40 milhões de reais. Um pouquinho mais, talvez. Mas o valor em euro, que é a dívida do Corinthians com o Santos Laguna pelo Félix Torres, ou dólares, agora me fugiu, 6 milhões e alguma coisa, em reais, você tem uma dívida de 36 milhões de reais e alguma coisa. O resto, que chega aos 40, mais 1 milhão de dólares, é relacionado a juros, impostos, algumas taxas que o Corinthians não quer pagar. Não é que não quer pagar. Dentro de uma negociação, tá aqui o dinheiro, você vai receber, eu também, só que tem esse valor aqui que é um adicional, você pode me aliviar, né, nesse sentido? E o Santos Laguna não quer. Então, eu acho que o Corinthians não vai ter jeito, vai ter que pagar os 40 milhões mesmo, porque
Senão, não vai ter jeito, não vai ter jeito. Vai ter que resolver. Por enquanto, a situação ainda está no impasse, mas repito, tem alguns dias ainda para o Corinthians poder barganhar, porque a janela só abre dia 5 de janeiro. Até lá tem que estar tudo resolvido. Senão, enfim, isso vai se arrastar por mais um tempo. A gente já falou do dinheiro, né? Que obviamente tem o valor recebido da premiação da Copa do Brasil para você pagar jogadores, né? Premiações atrasadas, tem a dívida com o Memphis, tem muitas questões e tem esses 40 milhões, mais a dívida com o Matias Rojas, mas tem outros negócios aí. Tem 70 milhões também de empréstimo bancário e tem um valor para entrar da Liga Forte União no começo de janeiro. Então, o Corinthians está esperando virar o ano para arrecadar todos esses valores e aí distribuir da melhor forma, pagando essas pendências para poder, digamos, caminhar sustentavelmente, né, com capacidade de endividamento, com dívidas urgentes mais pendentes assim que sejam resolvidas. E tem ainda uma dívida na CBF, que é da Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, que tem lá uma concentração de muitos credores que colocaram o Corinthians lá, entre eles o Cuiabá pelo Ranieri, que talvez seja a dívida mais significativa, né, dos 18 milhões de reais que o Cuiabá cobra. Então o que acontece? Essa Câmara reúne todos esses clubes, né, que estão cobrando o Corinthians e parcela essa dívida. Ó, você vai pagar aqui em tantas prestações esses valores para a gente repassar para os clubes. Porque a CBF também pode aplicar o transfer ban. E está aplicando também nesse momento por uma dívida da última parcela de 7 milhões de reais, relacionadas a essas dívidas aí que eu falei. Então, tem que resolver as duas, não adianta só o da FIFA, tem que resolver o da CBF, que são 7 milhões e, se a gente está falando de 40 que vai resolver, tem que resolver o de 7 também. Então, são muitas pendências que o Corinthians precisa resolver nos próximos dias para poder contratar e, obviamente, vai ao mercado para poder reforçar pontualmente, até porque tem jogador saindo, tem questões que precisam ser resolvidas de forma urgente. Por exemplo, falei aí do dia 31 de dezembro, jogadores que estão encerrando o seu contrato e que tem que resolver a sua vida. O Angileri, vai ficar ou não? Foi um contrato que ele veio sem vínculo, livre, aí assinou um contrato até o final desse ano. E agora? Vai ficar ou não vai ficar? O executivo tem que resolver isso. Ele é o chefe da pasta do futebol e hoje o Corinthians não tem essa figura. O Romero provavelmente vai embora, mas é uma definição que precisa acontecer. Precisa chegar um cara lá para ele e dizer obrigado pelos serviços prestados, uma placa aqui, ok, um abraço e tudo mais. O Thales Magno. O Thales Magno tem uma opção de compra de 70 milhões de reais, não jogou aquilo que se esperava, até começou bem esse ano, né? Tava olhando alguns gols importantes que ele fez no Paulista, acho que contra o Novo Horizontino também na Copa do Brasil. Mas depois ele realmente não... E não justifica um tão alto investimento, né, pelo que ele jogou aqui. Então, assim, encerra o empréstimo, volta para o seu clube, mas o executivo precisa resolver isso também. E o Maicon talvez seja o principal problema, porque o Maicon, o Corinthians sinalizou com ele uma renovação com o Shakhtar lá, né, até 2028. Ele está emprestado pelo Shakhtar, né? Ou ele volta para lá ou o Corinthians firma um acordo para que ele continue por aqui. E esse acordo estava sendo firmado, mas aí, diante da saída do Fabinho, os caras, peraí, vai chegar outro cara aqui, esse cara vai ter que fazer uma análise, se mantém, se não mantém e tudo mais. Então tem que resolver até o dia 31. E aí tem jogadores que estão voltando de empréstimo: Fagner, Alex Santana e Pedro Raul. Você utilizaria um desses três? O Fagner, ainda o Corinthians espera uma sinalização do Cruzeiro para saber se o Cruzeiro quer ficar com ele mais um tempo ou não. Ou se daqui a pouco faz uma opção de compra, porque ele tem mais um ano de contrato com o Corinthians. Eu honestamente acho que o Fagner encerrou o ciclo dele, o Corinthians está numa toada de renovação aí. Se você você argumentar comigo, mas o Mateuzinho, quando se ausentou, o Corinthians não tinha um substituto. Cara, porque não quis, né? Porque tinha um Jacaré aí para poder ser treinado, testado, poderia ir ao mercado buscar um substituto. Eu não acho que o Fagner seja esse cara, até porque eu acho que o Fagner, pelas informações que eu tenho, foi liberado por uma questão de ambiente. Então, você retomar com esse cara agora, eu não vejo muito sentido. Mas, enfim, é um cara que está emprestado
e que está encerrando o seu vínculo de empréstimo com o Cruzeiro. Alex Santana, eu confesso para vocês que como gremista, eu tinha expectativa dele jogar lá, porque ele chegou tão bem no Corinthians, né, e depois se machucou, não conseguiu performar e tal. Cara, ele foi trucidado pela imprensa e pela torcida lá no Grêmio, ele não conseguiu jogar. Uma baixa intensidade danada, assim, teve atuações muito terríveis quando foi testado lá no Grêmio e encerrou o empréstimo e o Grêmio devolveu. Então, o Alex Santana, aquele que chegou, eu acho que teria espaço no Corinthians. Mas o problema é qual Alex Santana a gente está falando, né? Então, é uma análise que tem que ser feita. Você manteria ele no elenco? E o Pedro Raul, o Inter tá afim do Pedro Raul. O Pedro Raul tá voltando do Ceará e ele não ganha pouco não. E o Corinthians quer emprestar ele de novo, mas para alguém que banque o salário dele. E será que o Inter vai bancar? Vocês acham que o Pedro Raul teria vaga nesse time? Cara, é que assim, o Pedro Raul não conseguiu, né? Ele jogou, ele não é que ele não teve chance no Corinthians, ele jogou vários jogos, teve chance até como titular e ele não correspondeu. No Ceará, acho até que ele foi bem. E é isso, né? No Goiás ele vai bem, no Ceará ele vai bem, mas aí quando chega no Vasco ele já não vai tão bem, quando ele chega no Corinthians também não. No Botafogo ele foi bem lá atrás, no Botafogo diferente desse. Então assim, não sei, cara. Eu honestamente não sei se o Pedro Raul teria chance nesse elenco. Por característica, eu gostaria de ter um centroavante com o perfil dele. O Corinthians não tem no elenco, mas ele já jogou, né? Jogou e não rendeu. Então eu não sei. Não sei se não valeria emprestar de novo, inclusive. O que vocês acham? Ah, e para fechar o vídeo, o Vene Casagrande descobriu o valor que o Milan ofereceu para o Corinthians para ter Hugo Souza. 6 milhões de euros, mais 2 milhões de euros por bônus, totalizando 8 milhões de euros. O Corinthians achou baixo o valor e não abriu negociações. E eu concordo. 8 milhões de euros, dá nem para conversar. Mesmo que o Corinthians esteja precisando do dinheiro, não dá nem para conversar. Hoje, 12, 15 milhões de euros é pouco, até porque o Corinthians tem 60% do Hugo. 40% ainda são do Flamengo. Naquela negociação, o Flamengo ficou com 40%. Então, 60%, deixa o Hugo aqui. Deixa o Hugo aqui, sendo ídolo, fazendo história, sendo líder, sendo um cara super importante. Nem vem. Nem vem. O que vocês acham? Comenta. Fiel, então é isso, mano. Muita informação no vídeo, muita notícia. E com relação aí à contratação do Bruno Spindel, cara, um ótimo gestor, né? Um ótimo negociador. E se chegar também o Paulinho, meu amigo, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Porém, eu acho muito difícil ele querer sair do Mirassol agora para vir pro Corinthians. Apesar que o Corinthians também tá na Libertadores, né? Eu lembro que esse era que meio que o entrave, né? O Mirassol vai estar na Libertadores e o Corinthians não vai estar. A gente foi campeão da Copa do Brasil, vamos direto para a fase de grupos. Então isso pode até balançar um pouco o Paulinho, querer tentar algo mais desafiador, né? Que é o Corinthians. Então a gente fica na expectativa que a gente vai ter esses dois caras. E não é nem, cara, tem que ter só um, não é assim, cara. O Flamengo, pela reportagem que eu vi, tava vendo aqui, o Flamengo tinha 4 diretores de futebol, que era o Spindel, o Marcos Braz, Juan e o Fabinho Soldado na época. Então são 4, dá pra ter mais de um. É até melhor, mano, que os caras dividem ali os trabalhos e tal. E o Paulinho no vestiário do Corinthians seria espetacular, cara. No dia a dia, nos treinos, no CT, nos jogos. Então eu tô torcendo muito para que o Paulinho, sei lá, aceite ouvir a proposta do Corinthians. E eu tô torcendo para que seja verdade também, né? Porque às vezes é muita especulação, mas o Pedro Ramiro, ele é um cara bem informado, trabalha na Record, então ele não postaria uma coisa dessa sem saber, né? Se não tivesse nada. Então vamos aguardar aí. Com relação aos jogadores que vão terminar o contrato, Romero, muito obrigado. Mas chegou a hora também. O Fagner, eu acho que o Fagner não volta. O Chico falou o Chico não, o Esporte Total falou do Fagner. Fagner não sei se volta também. Pedro Raul tá quase acertado com o Internacional. Alex Santana, cara, eu gostei do Alex Santana quando ele chegou no Corinthians, que ele jogava com garra, mordia pra caramba. Aí se machucou, voltou horrível, cara, uma geladeira. Voltou uma geladeira. Então parece que no Grêmio lá aconteceu a mesma coisa. Pra mim, tentaria emprestar, vender, sei lá, cara. Mas é isso aí, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, ó. Valeu, é nóis.